Então, tá bom. Primeiramente, quero te agradecer por participar desse projeto, por ter assistido lá no webinar e compartilhado um pouco dado esse feedback, né, do que serviu, do que não serviu. Mas antes que eu continue falando, deixa eu ver, tá gravando? Agora sim, gostaria que você se apresentasse um pouco para a turma, já que a gente vai colocar esse material todo lá no canal. Primeiramente, boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Meu nome é Ingrid Dias. Eu trabalho na educação já há 13 anos. Sou formada em Ciências Biológicas e estou tirando agora a minha graduação em Extensão em Astronomia. Então, tenho trabalhado bastante com o projeto de astronomia com as crianças e também tenho um projeto diferenciado, que é o projeto que eu trabalho com algumas crianças especiais na escola. Então, eu faço alguns atendimentos, dando algum reforço para essas crianças, tanto em aula de matemática quanto de português, em um outro período, mas o meu foco maior é com as crianças em astronomia, do 1º ao 5º ano. Do material que a gente mostrou lá no webinar, o que você criou para mostrar para a turma? A ferramenta é uma ferramenta super bacana que traz uma questão da interatividade com a criança com imagens. Então, o que eu acabei trabalhando? Dentro da minha atividade de astronomia, como a gente estava falando de dia, de noite, de rotação, eu fui construindo com as crianças esse momento da história. O que acontecia? E elas iam pegando essas figuras e iam posicionando lá na partezinha da tela, e elas iam tentando mexer, fazendo com que o sol fosse desaparecendo e a noite fosse surgindo, né? E elas foram trazendo elementos também para configurar essa paisagem, quando é dia e quando é noite. Então, por exemplo, tinha criança que trazia que durante o dia buscava um menino com a bicicleta, durante o dia você consegue fazer uma atividade no jardim, e à noite a criança traria a cama, traria um cenário mais acolhedor. Teve até criança que trouxe cenário também noturno, né? Uma imagem com a lua se pondo, né? Com a lua surgindo, na verdade, desculpa, e elas iam trazendo esses elementos para a figura, para esse ambiente. Desvia e vai para frente. E agora com a florzinha. Olha, então agora nós conseguimos concluir a nossa atividade sobre a rotação. Então você vai me explicar o que você entendeu e o que você construiu. Pode falar? Eu entendi que o Sol, a rotação é quando a Terra gira em volta dela mesma. Daí o Sol faz assim. Ele está se pondo. Ele se põe, daí vem a Lua e sobe. E aí anoitece. Então tá, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. E elas iam trazendo esses elementos para a figura, para esse ambiente. Nós estamos em uma outra ferramenta, né? E nesta ferramenta, ela é em tempo real. E aí você tá mostrando agora o quê? O Sol. Tá de dia, então ele vai fazer um momento de rotação. Vamos lá agora na parte do aplicativo, onde você muda a data e o horário. E agora, aos poucos, a gente vai mudando o horário para ir vendo a alteração do dia. Olha a diferença, anoiteceu agora. Isso, muito bem. Volta lá no momento da noite. Muito bem. Olha só, aonde está a Lua? E a gente foi trabalhando depois o movimento, que isso que é bem legal desse aplicativo, é a questão dessa lateralidade, porque a criança ela vai puxando, né, uma ferramenta onde ela vai trazendo movimento para essa imagem. Então isso que foi bastante desafiador, porque a criança ela precisava imaginar quantas setinhas para baixo, quantas para cima, né, como que ela ia fazer a setinha entre o movimento do sol e do menino, porque ela ia mexendo com vários materiais ao lado. E depois? A nova. E depois? A crescente. Muito bem, obrigada. Agora você está aqui neste aplicativo fazendo a lua minguante. Então você está tentando escurecer o quê? Uma parte da lua. Tá.
Muito bom. Que plataforma que vocês estão rodando o Scratch? Vocês estão usando ele no telefone, dentro do laptop? Eu sei que vocês estão dando aula em EAD, né? Em EAD, isso. E eu consegui baixar ele através do laptopzinho. Aí Uhum. conversei com os pais e eles também baixaram. Então a gente utiliza essa ferramenta. Pelo computador, eu acho que ele não consegue baixar. Algumas mães tiveram algumas dificuldades. A gente tem até acesso, eu descobri que a gente consegue baixar no celular e tem um acesso pelo Google, pelo próprio computador. Mas Uhum. algumas mães não conseguiram. Mas também não foi difícil, porque elas baixaram no iPadzinho das criançadas e a gente vai usando ele mesmo porque dá para utilizar super tranquilo. Que plataforma Legal. educacional, já que a gente está aproveitando para mergulhar nessa conversa, que plataforma que a sua escola está utilizando ou as escolas onde você trabalha estão utilizando? Estão utilizando o Zoom. Do Zoom, Zoom. a ferramenta do Zoom. Tá. Uhum. O Google Classroom ainda não foi utilizado. Não. Eu usei o Google Class com algumas crianças em aula particular, que aí Certo. as minhas aulas particulares individualizadas, né, que são as aulas de reforço que nós chamamos na escola, o apoio pedagógico, e a Uhum. gente acaba usando o Google Class. Aí a gente Legal. usa ele nesse momento mais individualizado. Agora com a galerinha em maior quantidade, a gente tem estabelecido um pouco mais do Zoom. Legal. Eu vi pela sua atividade que você está sendo bem criativa nesse momento de aula forçada à distância, né? É. No uso do Zoom, quanto que impactou na sua rotina? Você teve que refazer todas as suas aulas ou você tem conseguido adaptar caso a caso? Em muitos momentos a gente acaba tendo que adaptar muita coisa, né? Eu acho que o professor, a gente tem uma cabeça mais aberta para esse tipo de adaptação, apesar que demanda um pouco maior de tempo, porque Uhum. você precisa pensar numa atividade, só que você precisa pensar como que a criança do outro lado ela vai mexer nessa ferramenta, porque em sala de aula você tem contato com a criança. Então, por exemplo, se a criança não consegue ter uma coordenação motora com a tesoura, você está ali para auxiliar. Sim, você Agora, a está criança vendo, do né? Exatamente. Agora, a criança do outro lado da câmera fica muito difícil. Então, você precisa pensar na ferramenta. Eu preciso testar essa ferramenta antes. Então, eu tenho usado muito o meu filho. Eu Hum. ponho o computador para ele, baixo o aplicativo para ele e falo: ó, vai fazendo. O que você não está conseguindo? Não consigo isso. Então, assim, eu tenho essa oportunidade, né, de trabalhar com o meu filho antes de aplicar com as crianças. Mas também a gente precisa acabar adaptando, porque muitas vezes você tem que trabalhar com o computador e com o celular, porque a É. mamãe manda aqui, não estou conseguindo isso, não estou conseguindo. Então você já tem que vir para cá responder à mãe enquanto você está orientando os alunos aqui. Uhum. Você falou de usar os filhos, eu também tenho gêmeos de 4 anos, cumpriram agora no sábado, e eu também uso eles de coelhos da Índia para tudo, né? Para todas as experiências, eles vão montar, vão testar, vão ver se funciona. Bacana. Uhum. Bom, tá esse vídeo aqui. Tem mais alguma atividade que você quer compartilhar com a gente? No vídeo, eu fiz uma passagem entre um aplicativo, que é o Estelário, que é um aplicativo que eu fiz o curso na USP o ano passado, que é uma ferramenta sensacional para a parte de quem está trabalhando astronomia, até mesmo para geografia, porque ele trabalha bastante a lateralidade, norte, sul, leste, oeste, é muito interessante isso. E aí, o que eu estou fazendo com as crianças? A gente usa essa ferramenta, que é uma ferramenta, ela é um visual como se fosse um planetário, é uma ferramenta que é um planetário. Então, a gente se localiza no céu, no espaço, e aí, depois dessa localização no espaço, eu vou com eles para a ferramenta do Scratch. E aí, Uhum. ali, a gente vai formalizando o aprendizado de lá. Então, a gente vem trazendo os astros que a gente viu no estelário de uma forma ilustrativa para que a criança consiga concretizar aquele aprendizado, para que ela consiga transformar ludicamente aquilo que ela viu, o pôr do sol, o nascer, né? A gente também tem trabalhado com as constelações, que é algo bem legal. Então, ali na ferramenta do Scratch, ela consegue desenhar as estrelinhas, ela consegue fazer, e depois a gente liga os pontos e aí forma a constelação. Então, a gente tem trazido essas duas ferramentas para conseguir concretizar a aprendizagem. E nesse momento de pandemia, a gente está tendo uma troca bastante grande, porque a gente está conseguindo visualizar muita coisa.
beleza, né? E o céu tá mais limpo, tá mais aberto. Inclusive, esses dias à noite, se você olhar pertinho da lua com seus filhos, né? Assim que a lua vir de noite, umas 6h30, 7 horas, você for para fora com seus filhos, pertinho da lua, você vai colocar o dedão e no ladinho do seu dedão vai aparecer 2 estrelas, que não são 2 estrelas, são 2 planetas que estão muito visíveis, vai ficar o mês todo visível. É algo fascinante. Quais são os planetas? Júpiter e Saturno. Legal, então se você está vendo a gente no futuro, né, caso a gente já esteja lá no YouTube, hoje é 13 de julho de 2020, tá? Quando você estiver assistindo esse vídeo, procure novamente. Verdade. Mas Muito as legal. ferramentas têm ajudado muitas crianças a concretizar esse pensamento com a questão das imagens. Então, é fascinante as imagens. Muito bom. Muitas escolas têm o Facebook, o grupo do WhatsApp dos pais, para ajudar os pais e os alunos, e tem um grupo dos professores também, né, para trocar ferramentas ou para tentar conectar aulas, tentar ligar os pontos da BNCC. Isso está acontecendo com a escola de vocês? Sim, bastante. A escola tem trabalhado muito nisso e os professores têm trocado bastante informação. Inclusive, no seu curso, quando eu fiz, você também deu a ferramenta para a gente localizar com o Google, que vai o mapinha, que eles vão localizando lá e fazendo. As professoras amaram, as professoras de geografia têm trabalhado muito isso. Então, elas vão até a escola e da escola vão andando com as crianças e vão demarcando os espaços, né? Que, inclusive, você deixou disponível para a gente no material. E era bem legal, que você vai pontuando os espaços e vem no Google e busca a imagem daquele local. Então, uma professora fez um passeio nos museus, foi muito interessante. Ela foi andando pelos museus em São Paulo e aí ela conseguia abrir, entrar, foi bem legal com a ferramenta. Que bom, obrigado pelo feedback, bom saber que está dando certo. Meu pai é professor, me deu aula na faculdade, me deu DP, minha avó é uma santa, você sabe o que eu penso a respeito. A minha esposa é professora de idiomas, então eu tenho vivido bastante desses bastidores, né? E tenho visto escolas que se adaptam e escolas que não conseguiram se adaptar, que estão tentando dar a aula presencial via computador, né? É triste, você vê uma criança amarrada ali na frente do computador por 1h30, então acho que cada uma dessas ferramentas é muito importante. E a BNCC antecipava isso, né? De dar o poder, da velocidade da aula para o aluno já. O professor estava ali para pastoreá-los. Isso daí está acontecendo na sua escola? Ah, bastante. A gente tem feito bastante troca, é muito interessante. Temos usado bastante ferramentas online. A gente tem suado muito, mas a gente tem aprendido, né? Eu acho que para gente, os mais novos, né? Eu digo assim, até eu que tenho um filho na faixa de 13 anos, que para ele editar um vídeo é super simples, você acaba tendo uma oportunidade melhor. Agora, os professores que são mais velhos, que não têm um domínio tanto com a tecnologia, eles têm tentado se superar cada dia mais, né? Mas eu acho que daqui para frente a gente vai ter que cada vez mais aprender a usar essas ferramentas, porque eu acho que mesmo voltando, nós vamos ter que continuar mantendo esse momento de internet, porque isso é muito rico para a criança. Quando a gente só está na sala de aula, o professor acaba tendo uma visão de que a tecnologia ela não é tão importante para o aluno, porque ele precisa aqui do tete a tete, mas a gente percebe que essas crianças, elas vieram nesse momento tecnológico. Então, o quanto é fundamental a gente manter esse meio de tecnologia, né? Para a gente não cair de novo num desespero. Então... Fantástico, excelente. Eu não podia ter esperado melhores palavras para encerrar esse nosso curto bate-papo. Obrigado. Se as pessoas quiserem continuar essa conversa contigo, como elas te acham? Eu tenho no Instagram 2 momentos, que é o meu Instagram pessoal, Ingrid Dias, Guide 2013, e também tenho um Instagram que chama Apoio aos Pequenos Viajantes. E lá eu tenho trazido algumas ferramentas do que eles podem estar usando para observar o céu, a construção da ciência em casa. Fantástico. Vou deixar os links aqui na descrição. Ingrid, muito obrigado mais uma vez por participar com a gente. Sei que sua agenda está corridíssima, como todo mundo que está com o semestre bagunçado, mas obrigado demais pelo seu tempo. Obrigada a você. Gratidão pela oportunidade. Estamos sempre abertos a receber. Tendo mais ideias, volte a compartilhar com a gente, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.